Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula interessante. Na verdade, essa aula aqui eu projetei ela, montei, ela veio na minha mente, né? A ideia dela surgiu a partir da última aula que eu fiz com Maria Pereira, inclusive. Foi aquele tema que a gente abordou, que eu chamei de demolição cognitiva, onde nós estávamos falando sobre a mudança estrutural, né, que está acontecendo no nosso cérebro devido à inserção das novas tecnologias. Toda tecnologia que o ser humano inventa e começa a utilizar, ele acaba mexendo no comportamento humano e modificando o cérebro, modificando a estrutura cerebral, porque o cérebro ele tem essa capacidade, essa característica de ser plástico, né? Ele se adapta a situações muito parecido com a musculatura do corpo e o corpo em si, que acaba se adaptando ao meio ambiente. O cérebro também se adapta a novas tecnologias e modos de interagir com o mundo. E as tecnologias que estão sendo colocadas para a gente da internet e tudo, está fazendo com que o nosso cérebro mude a estrutura de aprendizado e de entendimento do mundo, onde ele está acabando atrofiando a nossa parte mais intelectual do neocórtex, como eu abordei lá, e ativando mais partes de gatilhos rápidos, de escaneamento rápido de leitura, viciados em dopamina rápida, né, de feeds no YouTube, feeds no Instagram, e como isso está sendo ruim para nossa mente lógica e analítica, como isso está definhando a nossa mente lógica e analítica, e tudo isso está sendo refletido na sociedade. A partir desse material, como material complementar, eu ia falar sobre Aristóteles, uma revisão ali, uma nova perspectiva sobre as ideias aristotélicas dos quatro discursos dele. E como ia ficar muito extenso, muito denso o material, eu acabei separando e deixando para essa aula aqui, onde a gente vai fazer essa abordagem. Bom, então o slide aqui que a gente vai introduzir esse material, eu chamei de Arquitetura da Percepção, Teoria dos Quatro Discursos de Aristóteles, né? Dos discursos filosóficos aos filtros neurológicos. Aqui eu vou fazer uma abordagem também da parte de neurociência e neurolinguística, que é importante, tem tudo a ver com os quatro discursos de Aristóteles, né? E essa nova perspectiva dele. Antes da gente iniciar, falar realmente sobre os quatro discursos, vai ter uma introdução até que longa, né, acompanhada de slides, sobre a nossa interpretação da realidade. Primeiro a gente precisa entender como a gente funciona, para depois a gente entender o que os outros estão mostrando com as suas teorias e os discursos filosóficos ali, no caso de Aristóteles. Se a gente não entender como funciona o nosso mecanismo de percepção, a gente acaba distorcendo muito aquilo que a gente está ganhando como conhecimento. Então, se eu jogar um conhecimento para você aqui de filosofia, pá, joguei para você no seu colo aí, e de repente você não sabe como o seu cérebro faz para pegar essa informação e absorver e analisar, fazer toda essa parte analítica, essa estrutura profunda que precisa de abstração, muita abstração, de entendimento, você não sabe como isso funciona, você acaba sendo vítima de si mesmo. Vai passar por muitos filtros de distorções aquelas informações e aquilo ali vai ser pouco aproveitado. Então, para que você tenha um melhor aproveitamento, a gente vai mostrar a estrutura por detrás do entendimento das coisas, para depois mostrar as coisas e você ter um entendimento ainda melhor potencializado. Com essa ideia na cabeça, a gente vai seguir aqui nesses slides introdutórios antes da gente entrar no tema principal da aula, que é aqui os discursos, os quatro discursos de Aristóteles, tá bom? Bom, aqui a gente tem essa visão aqui da ideia brilhante, um modelo rigoroso de linguagem e comunicação, né? E aqui o autor polêmico, uma figura pessoal controversa, cheia de falhas morais, né? Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é uma ideia que eu já abordei aqui algumas vezes sobre conseguir separar o que está sendo dito com o interlocutor. Muitas vezes você pode dar de cara com um autor ou alguém que você não goste ou que faça parte do sistema ou algo assim. Mas não significa que tudo que está sendo dito lá deva ser jogado fora.
É aquela frase máxima, né? Você não deve jogar a água do banho do bebê junto com o bebê, né? Você vai jogar a água do banho e jogar o bebê junto. Não. Você absorve o que presta, o que é bom, e o resto você descarta. Tem que saber analisar as coisas, isso faz parte da mente lógica e analítica, né? Saber colocar a análise de ideias e não de pessoas ali por trás, tá? A armadilha do mensageiro: jogamos fora a bússola porque não gostamos do cartógrafo, né? É a mesma coisa do bebê com a água do banho, né? Joga tudo fora e não se aproveita nada daquela informação que poderia ser muito preciosa, tá? O custo disso? Um mapa empobrecido. Como a ciência cognitiva explica esses erros sistêmicos? A gente vai ver que o mapa, ele não é o território, tá? O motor da abstração, a visão clássica. Então a gente tem aqui a realidade, o objetivo físico, dados brutos, a realidade lá fora, tá? A realidade lá fora são objetos físicos e dados brutos. Porém, ela vai ter contato com a gente, né? A nossa percepção, tá? A imagem criada pelos sentidos externos no contato imediato. Apreensão sensível aqui, né? Então, isso aqui é basicamente quando os seus sentidos absorvem a informação externa. O modo como a gente interage com o mundo externo, de perceber o mundo externo, é através dos sentidos, os 5 sentidos tão conhecidos, né? Então, esses sentidos absorvem toda essa estrutura bruta da realidade e ela vai passar aqui por um filtro, né? As imagens mentais retidas, recriada pelos sentidos internos como a imagem, a simulação. A imagem mental retida e recriadas pelos sentidos internos, como a imaginação. A partir do momento que todas essas percepções da realidade é recolhido pelos seus sentidos, elas são mandadas para o seu cérebro, no caso ali no cérebro a parte do reticular ativador ascendente, que fica dentro da estrutura no tronco encefálico, tá? Então aquele contato é já no cérebro que está relacionado com a parte emocional, não lógica da coisa. E ali ela faz um filtro da informação. Então, essa informação que é filtrada, ela passa ali pelos seus filtros de conceitos e abstrações que você tem, tá? Desde Aristóteles, sabemos que não operamos no mundo real, mas em simulações sequenciais criadas pelo cérebro. Então, a gente realmente não lida com o mundo real. A gente lida com a percepção que a gente tem do mundo real. Um teste muito interessante feito por neurocientistas, e é um teste simples, é praticamente uma brincadeira de criança, qualquer um pode fazer. Se tivéssemos num presencial aqui, certamente eu iria fazer essa demonstração, mas você pode, por exemplo, pegar duas pontinhas, pode ser duas pontinhas de caneta, pode ser duas pontinhas de lápis bem apontado, 2 palitinhos, né? Algo que tem uma ponta fina. E aí você pode pegar na mão, no dedo da pessoa, e você coloca dois palitinhos, né? E encosta no dedo numa certa distância, tá? Vai lá, encosta no dedo numa certa distância. Com a pessoa estando com o olho fechado, e você pergunta para a pessoa: você sente 2 pontos ou 1 ponto? A pessoa vai falar: sinto 2 pontos. Aí você se aproxima mais aqui e coloca de novo: 2 pontos ou 1 ponto? A pessoa vai falar: 2 pontos. Mais ainda, a pessoa continua falando: estou sentindo 2 pontos. Até que você junta muitas pontinhas, encosta, e a pessoa finalmente fala: agora eu sinto 1 ponto, mesmo que você esteja encostando os dois, né? Aí você, em contraposição, você vai fazer o mesmo teste no braço. Você vai pegar o braço da pessoa, vai afastar as canetas e vai encostar e pergunta: se você sente quantos pontos? A pessoa vai falar 2, e você vai aproximando, aproximando. Ok? E o que você descobriu? Como no braço tem menos sensibilidade, o que acontece é que conforme você vai aproximando as canetas aqui, né, os toques na pessoa, chega uma hora que ela fala que está sentindo apenas um toque, mesmo que você esteja tocando ao mesmo tempo 2 vezes, né? Ela fala que está sentindo apenas um toque. E aí a gente percebeu o quê? Que na mão, essa distância, ela é muito próxima, você consegue colocar um do ladinho do outro, e só quando está do lado do outro é que a pessoa percebe apenas um toque. Já no braço, esse espaçamento é muito maior.
tá? Em torno de 30 vezes maior do que é no dedo, porque nós temos uma percepção mais afinada nas mãos, né? Devido à evolução e tudo mais. As nossas mãos são muito sensíveis ao toque, à percepção sensorial. Já o nosso braço não tem tamanha percepção sensorial. Então, quando você faz toques mais perto, o cérebro interpreta como sendo apenas um toque, tá? Então, existem partes do nosso corpo que são mais sensíveis, outras partes são menos sensíveis aos toques e à interpretação dos toques em si. Isso é muito interessante, porque mostra que, apesar que no mundo real está acontecendo 2 toques, a sua percepção é de que tem apenas um toque. Isso significa que, às vezes, a sua percepção da realidade pode estar sendo distorcida pelos seus sentidos, porque você vai perceber uma coisa quando, na verdade, está acontecendo outra coisa. Tá? Então, esse é um exemplo apenas, né, que qualquer um pode fazer para mostrar que existe aí um gap, né, entre o que acontece no mundo real e o que nós percebemos sobre aquilo. Então, aqui a gente entra justamente no mapa não é o território. Por conta disso, da nossa percepção, ela nem sempre ser, na maioria das vezes, ela ser só uma interpretação da realidade, não a realidade em si. Então, significa que o mapa não é o território. Um exemplo muito importante, todos vocês já usaram em algum momento, usam com frequência, acredito eu, GPS, né? E aí você já deve ter ouvido aquela história, talvez tenha acontecido com você, de você estar usando o GPS, você traça uma rota para um lugar que você nunca foi, e aí, de repente, o GPS faz um caminho mais curto. E esse caminho mais curto passa por lugares ruins, às vezes passa por quebrada, por favela, por coisa que você não queria passar. Se for no Rio de Janeiro, já teve casos de pessoas que foram assassinadas por entrarem em locais que não deveriam, né? Então, às vezes, você vai fazer caminho que você não queira. Quando você viu lá no mapa, você falou o caminho mais curto, e o mapa é o mapa, ele está mostrando ali aquela coisa ali do mapa do Google Maps ou Waze, tá ali, está mostrando uma coisa. Aí na vida real, quando você está com o carro, é outra. Aí você vai entrar nas quebradas, vai entrar nos lugares, você percebe que o mapa, ele não é o território. Então isso é uma analogia justamente para a nossa percepção da realidade. A realidade é uma coisa, a nossa percepção da realidade é outra coisa. Isso é uma referência muito importante. Então, filtros que a gente passa lá, que eu falei, que a gente recebe a informação pelos sistemas sensoriais, os 5 sentidos tradicionais, essa informação é canalizada pelos nervos, vai para a substância reticular ascendente, que fica lá dentro no seu tronco encefálico ali, e ali ela vai decidir, a substância reticular ascendente vai decidir o que chega para você e o que não chega para você, lá no seu consciente, eu digo, né? Qual informação você vai tomar consciência e qual não? E ela usa alguns filtros, né? Os parâmetros que ela usa para decidir o que vai e o que não vai ficar consciente é os filtros. Esses filtros, ele já passa por sistema de omissões, generalizações e distorções. E também passa pelas suas crenças e seus valores, que também contam como filtros da percepção da realidade. Então, você tem aqui, no exemplo da imagem, né, o território, são dados diversos captados pelos sentidos e que vai passar por esses suas três lentes aqui de filtros internos antes que isso fique consciente e você enxerga aqui o mapa, que é uma simulação da realidade de fato. Então, a gente tem, por exemplo, a omissão, instinto de sobrevivência, mecanismo, né? Selecionamos aspectos da experiência excluindo todos os outros. Isso aqui é a omissão. Então, a utilidade, graças à omissão, você pode ler um livro num lugar barulhento ou ignorar o toque da sua roupa na pele. Sem ela, seríamos paralisados por uma enxurrada de dados sensoriais. Se você não tivesse capacidade de fazer omissões, você jamais poderia se concentrar, né? Porque concentrar é colocar foco em uma coisa só. E você tem que anular, ou seja, omitir todas as outras. Se você não tivesse esse poder de omissão, você jamais se concentraria. E aí você jamais seria produtivo em nada, né? Então, as omissões, elas são úteis para a gente. Mas como é um universo de polaridades, tudo tem o seu positivo e o seu negativo aqui. Então, o negativo das omissões, limitador se omitirmos os aspectos necessários para o modelo rico do mundo. Exemplo,
omitir as atitudes hostis de um aluno e achar que ele está sendo perseguido injustamente pelo professor, tá? Então, aquela coisa de eu só enxergo o que eu quero, né? Eu omito ali o comportamento e as atitudes de alguém e só enxergo, né? Só enxergo a perseguição injusta dos professores. Então, assim, omissões, ela tem essas coisas de você, de repente, negar uma parte da experiência e querer só enxergar outra. Né? Todo mundo já deve ter visto, presenciado coisas do gênero aqui. Então, esse é o lado negativo das omissões. Então, a gente também tem as generalizações, a fábrica de regras, tá? Mecanismo. Um pedaço da nossa experiência desloca-se no evento original e passa a representar uma categoria inteira. Tá? Então, aqui um exemplo, estímulo, né? A criança queima a mão no fogo. Aí a regra útil, fogões são perigosos, né? Conclusão que ela chega. O resultado, sobrevivência e integridade. É bem simples, né? Um processo de generalização. A criança vai, encosta a mão no fogão, queima a mão, ela generaliza de que todos os fogões são perigosos e ela vai tomar cuidado com aquilo. Ela faz uma generalização, ela não vai precisar, toda vez que ela vê um fogão, ela vai esquecer e vai pôr a mão lá e vai queimar de novo. Ela aprende que fogão generaliza para todos os fogões. Olha, é perigoso. Fogo é perigoso, ela vai entendendo isso. Então aqui a gente tem o estímulo, aqui a gente vai ver a parte negativa disso, a criança cai em uma cadeira de balanço. Aí ela interpreta da seguinte maneira, todas as cadeiras são perigosas, né? Ela fez uma generalização falha, uma generalização que todas as cadeiras são perigosas. Qual que é o resultado disso? Restringe a movimentação do mundo. Ela deixa de confiar em cadeiras, ela passa a ter medo de cadeiras, porque ela generalizou, cadeiras são falhas. Então, isso é uma falha no entendimento dela, né? E essa falha de entendimento, essa falha de percepção, foi causada por uma generalização mal conduzida, tá? Então, aqui, um mapa rico, né? Alguém que acaba usando a generalização de forma positiva, não se apoie no encosto da cadeira de balanço, tá? Então, a criança generaliza de que cadeiras de balanço e cadeiras em geral, não é bom você ficar na beira, se apoiar no encosto, porque ela pode tombar. Aí ela generalizou positivamente, ela não vai ter medo de cadeiras, ela vai saber como ela deve se comportar numa cadeira. E uma generalização ruim desse exemplo é ela generalizar, todas as cadeiras são perigosas, então aqui eu não posso sentar ou confiar em nenhuma cadeira. Entendeu? O exemplo é bem simples, né? Então, conclusão, preconceitos são exemplos biológicos de generalização. Generalização explica muito o preconceito, gente. Porque, por exemplo, se eu generalizo de uma cadeira para outra, eu vou saber sentar em qualquer cadeira. Se eu abro uma porta, aprendo a abrir uma porta, eu generalizo de todas as portas que existem. Eu abro qualquer porta porque eu generalizei. Legal, ótimo. Agora, você já imaginou se eu generalizo de pessoa para pessoa? Aí é que nascem os preconceitos. Todos os negros são assim, todos os brancos são assim, todas as mulheres são assado, todos os homens são assado, entendeu? Todos os judeus são desse jeito. Você começa a fazer generalizações extremas para grupo de pessoas inteiras. E aí você começa a distorcer através de uma generalização. Então, e o outro filtro, que eu acabei de falar, distorção aqui, o vírus do significado, né? Então, fazer mudanças na maneira como experimentamos os dados sensoriais, deturbando a realidade objetiva. A gente distorce aquilo que a gente percebe. Que a gente chama isso de alucinação, tá bom? Essas distorções de entendimento. Então, a PNL chama de distorção cotidiana de alucinação. Alucinamos quando deduzimos ou tiramos conclusões a partir de uma informação incompleta, tratando suposições como fato empírico. Isso acontece bastante. De repente, você está ali só com um fragmento de uma informação e as lacunas das dúvidas que ficou, aquelas lacunas de informação, você preenche aquilo com o que você acha, com o que você já conhecia, ou a ideia que você teve. E isso causa uma distorção no entendimento do todo, e aí você chama isso de alucinação. A pessoa está alucinando. Ela pegou uma informação e ela distorceu isso. Te mostro exemplos aqui disso. O impacto é a mecânica que
permite a criatividade artística e os mitos, mas também é a base anatômica da paranoia e o sofrimento psicológico desnecessários. Aqui o lado bom da distorção é que ela permite que a gente tenha imaginação. A imaginação é uma distorção das coisas. Isso permite o nosso lado artístico, de ver o mundo de uma forma artística, permite os mitos, distorcemos histórias e criamos mitos a partir dela. Tem o seu lado positivo, tá? Mas aqui também o sofrimento, a paranoia vem disso aqui, né? Modelos de distorções aqui, né? Como a gente pode ver, que é o fato versus alucinação, tá? Separando a descrição sensorial do julgamento mental. Então, isso aqui é basicamente um treinamento para você perceber os seus comportamentos, de se você está alucinando muito, distorcendo muitas informações. Aqui são exemplos simples, né? Por exemplo, descrição baseada no sensorial, que você está observando sem os seus julgamentos daquilo. A face dela ficou ruborizada, tá? Aí a pessoa distorcendo a informação, ela vê a face da pessoa ficando ruborizada, que é a sua visão do que está acontecendo, aí a pessoa fala, ela ficou vermelha de vergonha. Às vezes não. Pessoas muito branquinhas, por exemplo, pode ficar vermelha, por exemplo, de calor. A pessoa sente calor e a pele, né, começa a esquentar e a pessoa fica vermelha. Aí alguém pode olhar e falar, nossa, ela está vermelha, está com vergonha. Ou seja, isso é uma ilusão, isso é uma distorção da informação. Ela viu ali a pessoa ficando vermelha e ela alucinou, ou seja, ela pegou e falou, essa pessoa está ficando com vergonha, né? E não é isso. Outra descrição de base sensorial. Ele está suando frio. Ok? Aí a pessoa vai olhar para aquilo e vai pensar assim, ele parece estar muito ansioso. De repente, não. De repente, ele está passando mal, né? Pode ser, você não sabe, pode ser passando mal, pode ser que ele esteja ansioso, pode ser que ele tomou uma medicação e está tendo um efeito, pode ser muitas coisas. Como você não sabe, o certo é você falar de base sensorial, eu estou vendo isso. Mas geralmente as pessoas fazem o quê? Já tira a conclusão. Se ele está suando frio, só pode ser ansiedade. Ele está ansioso, tá? Então isso é uma forma de alucinação, tá? Outro exemplo básico, ela saiu e bateu a porta. Aí a interpretação, ela ficou com raiva e perdeu o controle. Pode ser isso? Pode, mas nem sempre é o caso. Às vezes a pessoa bateu a porta que o vento empurrou, já não aconteceu com você? Aconteceu comigo hoje, inclusive, está ventando muito hoje, e a porta bateu quando eu saí com toda a força, né? E aí eu estava normal, não estava com raiva. Então, só exemplos, né? Acho que já ficou bem entendido. Aqui tem mais um. Ele não olhou nos meus olhos. Aí a pessoa interpreta, bom, se ele passou e não olhou para mim, ou ele não olhou nos meus olhos, ela interpreta, ele nem conseguiu me encarar. Ou quando a pessoa passa por você e não te cumprimenta, não te olha, você fala, nossa, a pessoa deve estar com raiva de mim. E, às vezes a pessoa nem te viu, ela está tão presa nos pensamentos dela, está ali dentro pensando, tão preocupada com as coisas dela, que ela nem te viu. Né? Se tivesse te visto, ela tinha cumprimentado. Então, esses tipos de distorções que a gente chama de alucinações, tá? São exemplos básicos, gente, mas isso aqui acontece no cotidiano com muita frequência. Então, a partir disso, dando continuidade, né, a gente tem aqui o espelho cognitivo, anatomia do preconceito intelectual. Quando dizemos esta teoria cognitiva é inútil porque seu criador é uma figura controversa, o que o nosso cérebro está fazendo? Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um autor polêmico, né? E aí você vai ter o resultado, um mapa empobrecido. Você vai fazer omissão, generalizações e distorções. Então, apagar décadas de validação clínica, publicações acadêmicas e utilidades práticas de ferramenta, generalização, expandimos a falha moral e o defeito pessoal do indivíduo, todas as estruturas lógicas da sua obra. Tá? Generalizamos. E aqui a distorção, confundimos a biografia do catalogador, né, com a eficácia do método linguístico em si. Então, a gente confunde, por exemplo, o autor com a obra ou o conceito que ele está falando. Então, muito comum isso. Então, o paradoxo da condição humana, os processos que nos permitem sobreviver são os mesmos que nos bloqueiam o crescimento. A estrutura da magia, essa frase está no livro A Estrutura da Magia.
né? Porque esses processos todos de omissão, generalizações e distorções, eles nos ajudam a entender, compreender o mundo, nos ajudam a processar as informações de uma forma que a gente consiga fazer avaliações, mas ao mesmo tempo ele também tem essa outra polaridade que nos bloqueiam justamente, né, e ironicamente, de entender a realidade em si. Então, o mapa pobre do cético, né, a gente tem aqui as duas polaridades, o mapa pobre do cético reduz o mundo, né? Então, esses filtros todos dele acabam sendo utilizados para reduzir o mundo. Proíbe o uso de ferramentas linguísticas poderosas por apego moral à figura do autor. Menos escolhas terapêuticas e de comunicação. Aquela pessoa que confunde ali uma obra, um livro, alguma coisa assim, né, uma ideia, com uma pessoa que está falando, com o interlocutor. De repente você não gosta do interlocutor, mas você tem que separar, né, o criador da criatura, né? Então, o mapa rico do estrategista, né? Esse aqui é uma pessoa que consegue usar de forma positiva essas ferramentas que naturalmente já existem em nós, né? As distorções, generalizações, elas existem, não tem como evitar. Mas tem como você ter um autoconhecimento, um domínio, para você saber realmente utilizar e não podar as informações. Desassocia as ferramentas do inventor. Lê, né, a teoria não como julgamento moral, mas como modelo formal e estrutural da linguística. Resultado: múltiplas escolhas e flexibilidade máxima de ação. Então, para fechar essa primeira parte, que é uma parte introdutória do assunto que vamos tratar, né? Esse aqui é o slide de fechamento dessa primeira parte. O teste do verdadeiro intelectual. A utilidade de um mapa não se mede pelo caráter do cartógrafo, mas por quantas portas ele abre no território, tá? Então, isso é muito importante. Você não vai julgar o criador da ideia, você vai fazer uma análise da ideia. Depois você pode separar e falar, olha, eu acho isso desse criador de conteúdo e essa ideia que foi exposta por ele, eu tenho a seguinte opinião: as coisas saber separar as coisas, isso é um processo até de lucidez, inclusive, né? Quanto mais você consegue separar, perceber, organizar as estruturas de forma separada do entendimento, mais você ganha lucidez. Quando você começa a ver o mundo só, uma coisa só, isso é aquilo e aquilo é isso, preto no branco, né? Você começa a perder a lucidez, né? Então, aqui, pessoas que enfrentam o mundo criativamente têm representações ricas de suas situações. Elas possuem escolhas. Okay? A lei da variedade requerida. O elemento com mais flexibilidade será o elemento com mais influência sobre o sistema. Bom, quanto mais você tiver flexibilidade aqui, de entender as coisas, né, de saber separar, ter discernimento, maior a sua fluidez, maior o seu entendimento e maior nível de consciência você vai ganhando. Não deixe que as limitações dos outros se tornem as limitações do seu próprio mapa. Separe a magia do mágico. Quando a gente está em busca do conhecimento, em busca do conhecimento intelectual, inclusive, a gente vai se deparar com vários autores e pessoas, vários criadores ali, que de repente você talvez não goste, talvez não concorde com eles, talvez você esteja lendo o livro de alguém e você sabe que aquela pessoa faz parte de algum movimento ali, dominação do mundo, tá ligado com alguma coisa, sabe? Mas se você conseguir saber ler e entender e separar aquela informação valiosa daquele cara que estava falando, você consegue ter uma riqueza melhor do seu conhecimento, você consegue separar uma coisa da outra. Então volta naquela analogia de você aproveita que deu banho no bebê, você joga a água fora e não o bebê, né? Basicamente isso é uma coisa muito importante, tá? Porque de repente você deixa de ter um conhecimento importante justamente porque você não gosta da fonte daquele conhecimento, quando na verdade você pode extrair o positivo daquilo. Claro que com o passar do tempo, você vai adquirindo conhecimento de si mesmo, vai adquirindo mais banco de dados de informação e vai ficando mais fácil esse processo, né? No começo, isso é bem difícil, inclusive.
Bom, então vamos começar essa parte aqui, né? A arquitetura da percepção do discurso filosófico aos filtros neurológicos. Aqui a gente vai fazer uma abordagem de fato de toda os 4 discursos de Aristóteles, é uma revisão sobre isso, e fazendo essa analogia com os nossos filtros neurológicos, como a gente entende o mundo. Então aqui, a base da educação clássica, nós temos como o trivium organiza a mente e a linguagem, a lógica, a gramática, a retórica. Junto, essas 3 artes não eram disciplinas isoladas, mas o fundamento integrado para compreender a natureza e a função da linguagem. Bom, então o que acontece? No período da Grécia Antiga, dos gregos clássicos, foi montado um sistema educacional que se aprendia lá nas academias, por exemplo, a Academia de Platão. E eles organizaram esses setores de conhecimento. Então, no princípio, eram 9 artes do conhecimento, onde incluíam o trivium, o quadrivium, tudo isso eu vou explicar, e também incluíam, né, além do trivium e o quadrivium, também incluíam engenharia e também a medicina, formando 9 artes do conhecimento. E aí é o número sagrado 9. E posteriormente, quando esse conhecimento voltou a ser estudado já dentro da Idade Medieval, levaram-se apenas os 7, o trivium e o quadrivium, né, que formam os 7 áreas do conhecimento, que também é um outro número sagrado. O trivium, eu tenho até o livro aqui do trivium, tá? Esse aqui é um compilado, é um livro bastante conhecido, da irmã Miriam Joseph, o Trivium, e aqui vai estudar o que basicamente as artes liberais clássicas, tá? A lógica, a gramática e a retórica, bom? Que é o que se aprendia, o que se estudava durante toda a Idade Média. Então, isso aqui, o povo comum não tinha acesso a nada disso, todos os estudos eram feitos basicamente em latim e era reservado para os nobres e para o clero, como sempre foi. Então, o trivium se estudavam junto com o quadrivium. Então, o trivium você estudava a parte de lógica, gramática e retórica, e o quadrivium estudavam os números. Você tem os 4 estudos fundamentais, né? Então, você estudava um número como aritmética, ou seja, um número puro, né, as contas que a gente aprende de divisão, multiplicação, um número puro. Aí você tinha o número sendo estudado como geometria, tá, que era o número e a forma, e você tinha o número sendo estudado agora no tempo, então era o número na música, porque a música tem um compasso, tem um ritmo, então é a música no tempo, e aí você estudava também o número no espaço e no tempo, que era basicamente o estudo da astrologia e astronomia, porque naquele período do tempo não existia diferença entre astronomia e astrologia, era tudo junto. Então você estudava um número no espaço-tempo, que era quando você estudava os astros e toda aquela correlação que tinha os astros com a vida cotidiana, inclusive. Então esses eram os estudos dos números em suas diferentes situações. O número puro, o número na forma, que é a geometria, o número na música, tá? Que basicamente é o número no tempo, e o número no tempo e no espaço, que era o estudo do número dentro da estrutura do cosmos. Okay? E o trivium, né, que eu tenho o livro aqui físico, estudava essa parte da lógica, da gramática e da retórica. E isso tudo na Idade Média, quando se recuperou essa informação. Só que quando essa informação foi recuperada na Idade Média, ela foi vista pela ótica da Igreja Católica. Então, houve nesse período uma distorção do entendimento e uma separação indevida de alguns aspectos do que se entendia e se ensinava na Grécia Antiga. Tá? Porque a retórica, por exemplo, e a gramática e a lógica é estudado no trivium, mas não era só essas as 3 principais, você tinha 4 grandes estudos, que uma delas era a poética. Então a poética ela foi meio que separada, estudada de diferente forma, não compreendida direito. E a gente vai entender o que aconteceu aqui. Então, voltando aos slides, esse aqui era a formação clássica de uma pessoa da Idade Média, que era
clero, alguma coisa assim, onde ela aprendia a lógica, a arte do pensamento correto, a retórica e a gramática. Então, você estudava a gramática, a arte de expressar correta a estrutura da linguagem, né? Porque a gente tem uma linguagem para se comunicar, tanto escrita quanto falada. Então, a gramática estudava os dois, estudava a parte de escrita, para você ter uma escrita correta e que você queria passar, e também para montagem das palavras, né? Fazer concordância nas frases e tudo. Então, toda essa parte estrutural da linguagem era estudado na gramática. Aí você tinha a retórica, a arte de persuasão e ética, né? A comunicação com o outro. Aqui a retórica era entendida, e na Idade Média, como aquela parte onde a pessoa tinha o dom da fala, onde ela falava bem, ela era uma pessoa que convencia você, que tinha uma ótima retórica, né? Ela conseguia ali falar bonito e te convencer, criar ali uma retórica que fosse uma coisa envolvente. Então era essa arte da fala, aquela fala realmente que convence as pessoas. E a lógica, tá? A arte do pensamento correto, a busca da verdade. A lógica é essa fala, essa corrente aonde você vai falar sobre a verdade, sobre a arte, sobre o correto. Essa é quando você acha a verdade, busca a verdade e encontra esse é o pensamento lógico. Então, juntas, essas três artes não eram disciplinas isoladas, mas o fundamento integrado para compreender a natureza e a função da linguagem. Tá? Então, se estudavam geralmente essas três. E aí ficava meio que de fora a poética. A poética era vista como uma ordem secundária ali dos estudos de Aristóteles. Então a Igreja Católica ali no tempo medieval se concentrou o estudo dentro do trivium nessas três aqui, né? E aí você tinha o quadrivium, que a gente não vai ver aqui, porque é a parte da matemática, a gente vê em outro momento, né? A gente vai falar mais do trivium. Então, o trivium estudavam isso, todos estudavam juntos, tá? Eles estudavam o trivium, que é essa parte toda da lógica, da gramática, né? Como se fosse um português, né? E aí, depois estudava a matemática, o quadrivium junto também. Isso desde a Grécia Antiga, aí também depois, quando essa informação foi recuperada e modificada pela Igreja Católica no tempo, durante todo o período medieval. Então aqui houve uma cisão, aqui uma fragmentação da informação, né? Que aconteceu não na Grécia Antiga, mas aconteceu durante a Idade Média, nos entendimentos das escrituras de Aristóteles, porque Aristóteles tinha vivido milênios antes, então foi feita uma tradução, uma adaptação religiosa de entendimento do que Aristóteles estava falando. E aí você teve algumas fragmentações aqui do saber, a separação artificial entre a imaginação e a razão. A poesia e a emoção foi meio que tirado de lado, não tão importante quanto essas três, sabe? A lógica, a gramática, a retórica recebiam uma importância muito grande durante o período medieval. E aqui, a poesia, que era mais uma dos discursos, ela foi meio que estudada separadamente, não dado tanto valor ali, né? Então, a poesia, a emoção, relegada à subjetividade tratada como irracional, ou mero adorno estético. Ela era tido como assim, é um estudo mais mitológico, um estudo assim mais irracional, né? Uma fala, uma coisa poética, poesia, e não estava dentro daquelas estruturas lógicas que a gente estava estudando, então eles ficaram meio de lado, né? E aí você tinha por esse lado, por outro lado, a lógica e a ciência, né? Elevada ao status de única verdade, operando de forma fria e apartada da experiência humana. Então hoje a gente vive, inclusive, no discurso da lógica, né? Da ciência, tida como a única verdade, né? A gente hoje, inclusive, né? Já no tempo medieval já era visto assim, a lógica parecia ter mais sentido, enquanto a poesia não fazia muito sentido, assim, era mais uma coisa mítica. Tá? Essa cisão de entendimento de Aristóteles foi um erro, né, de percepção ali, que passou por milênios ali, né? Então, esta esquizofrenia cultural nos fez perder a visão do todo orgânico. Separamos a matéria-prima do conhecimento da sua estrutura lógica. A matéria-prima é essa parte da poesia e da emoção. Tá? A partir dessa matéria-prima é que vai gerar a lógica e a ciência. Uma coisa não está separado da outra. Tá? A emoção não é separado da razão.
tá? E isso foi estudado separadamente, criou essa aqui que estou chamando de esquizofrenia cultural, essa separação das duas aqui. Então a gente vai fazer uma revisão disso. Como eu expliquei, né, na Idade Média estavam se estudando apenas o trivium, que é a lógica, a gramática, a retórica, que eu mostrei aqui no livro, tá? E esqueceram da poética e estudavam-se separadamente. Só que numa revisão aqui, feita pelo professor Olavo de Carvalho, inclusive, né, numa obra dele de Aristóteles, revisionismo é uma das fontes que a gente vai usar aqui, uma nova perspectiva de Aristóteles, ele traz realmente uma nova perspectiva. O Olavo de Carvalho é uma pessoa bastante controversa, né? Algumas pessoas gostam muito dele, outras pessoas o odeiam, devido a todo o envolvimento dele com a política brasileira. Então as pessoas têm opiniões e emoções muito diversificadas para ele. Mas grande parte do trabalho dele não foi nem sobre política, e sim foi sobre filosofia. Inclusive, ele foi um dos pesquisadores de Aristóteles brasileiros contemporâneos que mais estudou mesmo Aristóteles. Ele foi um dos brasileiros aqui do nosso tempo que mais estudou Aristóteles. Ele, inclusive, aprendeu latim e um pouco de grego para estudar os originais. Então, o conhecimento que ele tem sobre essa parte de Aristóteles e a filosofia aristotélica é muito grande, tá? Eu não sei nem se você sabia disso, já que ele é mais conhecido pelo lado político dele, né? Então, a gente pegou essa obra dele aqui porque é uma obra que muito importante, ele faz uma releitura fundamental aqui, que é o que a gente vai usar como uma fonte de informação, tá? Por isso mesmo que eu dei toda aquela introdução para a gente saber dividir, separar a pessoa, né, o criador ali, né, da criatura, da informação que está sendo colocada. Porque se você agir com a emoção e misturar uma coisa com a outra, você nunca chega realmente na resposta, na verdade. Então, de repente, você simplesmente desperdiça ali um conhecimento porque você não gosta da pessoa. Então, a gente vai pegar essa informação porque é uma informação que tem uma relevância importante. Então, nessa revisão que o Olavo fez, ele trouxe a poética para dentro do discurso aristotélico, porque ela nunca esteve de fora, de fato, né? São os 4 discursos do Aristóteles, que é a poética, a retórica, a dialética e a analítica, né? Que é a lógica. Então, o discurso humano é uma potência única, que se atualiza de 4 maneiras diversas. O ser humano não alcança a lógica sem antes atravessar a poética. Então, aqui eu até fiz algumas marcações nesse livro, né? Tá muito claro, acho que não dá para ver, mas eu fiz várias marcações para separar pontos chaves para a gente entender isso. Porque basicamente aqui nesse slide a gente vê que é uma construção neurológica que o Aristóteles estava fazendo de como a gente tem uma ideia, como essa ideia nasce até o ponto do encontro da verdade, né? Então, basicamente, a gente começa com a poética, é onde a imagem nasce, tá? Por quê? Antes da gente criar as palavras, antes da gente verbalizar alguma ideia, essa ideia esteve em algum momento como um embrião dentro da nossa cabeça. E ela era simbólica, ela era imagética, ela ainda não tinha tomado uma forma, né? Aristóteles ele foi o principal discípulo de Platão, né? E Platão ele já tratava do mundo das ideias, né? Aquele mundo perfeito onde tudo dá certo, né? Quando você pensa na cadeira, a cadeira no mundo das ideias é perfeita. Quando você vai construir, por ele no plano material, você vê as dificuldades de se construir, às vezes não dá certo, você tem que resolver situações, mas no mundo das ideias tudo dá certo, tudo funciona. Então é um mundo ali da poética. Então Aristóteles que veio desses ensinamentos, ele trouxe isso com ele, né? E estudou diretamente com Platão, então ele trouxe esse negócio de poética, onde a informação ainda ela está as ideias, elas ainda não viraram palavras, elas estão ali no embrião, então elas estão na parte do inconsciente, na parte imagética, na parte se formando como um símbolo na nossa cabeça. Após essas ideias ali, elas começarem a florescer na nossa cabeça, a gente vem para a retórica, é onde a gente ganha
onde a imagem ganha vontade. Aquela imagem, aquela sensação, aquela intuição de algo, a gente começa a dar palavras para aquilo, né, que é a retórica, ou seja, toda aquela ideia que vem do nosso inconsciente, que vem das nossas sensibilidades, do nosso feeling, a gente começa a transformar em palavras, porque a gente precisa expressar isso até para a gente mesmo, para a gente fazer o entendimento daquilo, a gente faz pelas palavras. Então a retórica aqui não é como no tempo medieval, onde eu falava bonito para te convencer, mas sim que eu transformava uma ideia em palavras que eu pudesse explicar para mim e para os outros, né? E aí eu formei aqui, na partir da retórica, aquela estrutura que estavam sem linguagem, eu dei uma linguagem para ela e agora eu posso expressar para outra pessoa. Nesse momento que eu expresso essa ideia para outra pessoa, é a dialética, onde a vontade é testada. É na dialética que eu vou falar essa ideia para alguém, né? E essa ideia ela vai passar pela prova de fogo para saber se ela tem argumentação para se segurar ou se alguém dá uma outra ideia e quebra o argumento dela. Então a dialética é essa briga entre as ideias, onde eu falo o que eu penso, o que eu acho, aquilo que veio do meu feeling, e aquilo vai enfrentar o mundo, né? Vai enfrentar outras mentes com outras ideias que vão combater aquilo. Fala, não, mas você já pensou nesse ponto de vista? Você acha que isso se sustenta dessa forma? E vai criando ali uma série de narrativas e de contra-argumentações para ver se as suas ideias tiradas da retórica lá, ela se sustenta ou não. Se ela não se sustenta, se ela for quebrada pelo argumento, ela volta para a poética, ela volta para a sua mente, onde você vai ruminar aquilo, vai trazer uma nova solução. Ou, se ela passa pelos poderes da argumentativo, ela enfrentou esses argumentos contra e ela venceu, você teve estrutura suficiente na retórica para manter uma dialética ali com alguém e aquela ideia realmente for forte, ela passa por essa prova de fogo, né? Que alquimicamente é essa transformação, né? E aí ela vai, do chumbo em ouro, que eu quero dizer, aí ela vai para analítica ou lógica, né? É onde o teste vira certeza. Aqui eu encontro, segundo Aristóteles, a verdade. Ela passou para a prova de fogo, essa ideia conseguiu vencer todos os contra-argumentos e se manteve lógica, então ela virou uma analítica, ela virou uma fala minha que é o encontro da verdade. Não se trata aqui da verdade absoluta de todos os tempos, mas é a verdade que nós podemos alcançar com aquelas informações que nós temos no momento. Então é assim que foi estruturado tudo, né? Da poética, quando surge na sua ideia, na sua imaginação, nas suas ideias, alguma coisa, no seu feeling. A retórica eu transformo em palavras, a dialética eu enfrento aquilo para ver se tem argumentação, se aquela ideia se mantém, ou se não é só uma alucinação, não faz sentido nenhum, né? E se ela passar, aí sim, esse é o encontro da lógica. Então, a dialética, lá no tempo de Aristóteles, era um enfrentamento de ideias e não de pessoas. Você não atacava pessoas, você não falava, fulano é tal, então essas ideias que está falando é besteira, porque o fulano, entendeu? Você não atacava a pessoa, você tentava atacar as ideias. Isso que era o embate e o debate era de feitas por ideias, né? Então, e, finalmente, se ela passasse, ela ia para a parte analítica. E isso, o Olavo explica esses detalhes, né, onde a poética foi retirada no tempo medieval, mas que ela faz parte dessa estrutura única de conhecimento, é uma cadeia de conhecimento que vai acontecendo naturalmente dentro dos nossos níveis neurológicos. É assim que a gente chega na verdade através do nosso conhecimento mental. Poética, retórica, dialética e analítica. Poética vai ver aquela parte de feeling, de criação, da criatividade, né? Que a criatividade precisa ter distorções. Então você vai adquirindo conhecimento do mundo, aquele conhecimento vai ficar ali até mesmo no seu nível inconsciente, vai estar uma estrutura ali. A partir da sua imaginação e do conhecimento que você tem, aquilo vai fazer um processo alquímico ali, onde vai gerar símbolos, imagens, sensações, e tudo aquilo vai germinar para você, e aí você vai transformar aquilo em uma retórica, numa fala, né? Opa, perdão.
perdão, aí você vai transformar aquilo numa fala, numa retórica, e vai para o mundo, vai ver ideias para ver se a sua fala tem sentido, e finalmente você encontra a resposta, chega na lógica daquela informação. Tá? E isso aqui a nível pessoal, todo mundo, né, teoricamente, segundo Aristóteles, pensa assim, nessa ordem, nesse nível. Essa é a estrutura natural que vem o pensamento, tá? E também foi abordado de modo geral. Esse mesmo processo que acontece com o indivíduo, né? Cada indivíduo vai criando a poética, retórica, dialética, analítica, isso também acontece de modo coletivo, inconsciente coletivo. Então, esse é abordado também no livro, dizendo que ao longo da história humana, você vê que no começo da história humana, você tinha poética. Inclusive, nem sequer havia escrita, né? Tudo que era passado de forma verbal, era falado. Existiam muitos contos, lendas, era um mundo mágico. Então, era um mundo que estava ligado à poética, o mundo da mítico mesmo, da imaginação ali. E aí, depois, com o passar do tempo, foi vindo a retórica, né? É aquela estrutura do mundo, de modo geral, aonde aquelas ideias poéticas começaram a ser escritas, começaram a ser faladas e divulgadas, né? Inclusive passadas de geração em geração, incluindo a poética e a retórica junto. E aí depois você teve a dialética, que é mais ou menos, acontece a dialética ali no fim da Idade Média e no começo do renascentismo, onde aquelas ideias da igreja eram enfrentadas, eram combatidas, toda aquela retórica que a igreja tinha sobre a vida, sobre o universo, sobre quem é você, sobre o que as coisas acontecem, eram rebatidas no Renascimento com muita ferocidade, e a partir dali, por exemplo, foi nascendo o Iluminismo, inclusive, né? E o Iluminismo representaria o começo da lógica, porque foi através do iluminismo, que é essa cisão com a religião, infelizmente essa cisão também fez com a espiritualidade, né? Não foi só com a religião, ela foi criando as ideias que depois surgiu com Descartes, surgiu toda a física mecanicista e fundou a ciência, que a gente vê, a ciência oficial, né? Que é divorciada aí da igreja, e ela vem com esse discurso da lógica, ou seja, é só tudo que a ciência pode provar, tudo lógico, tudo isso já é verdade, é a parte genética, é a parte estrutural, né? Tudo isso ela abomina a poética, a retórica e venceu a dialética, é a lógica, a gente vive na parte da ciência. Então isso de modo coletivo também funciona assim. Então isso está bem explicado no livro, e faz muito mais sentido e é muito mais íntegro essa informação do que as ideias que se estudavam durante o período medieval, só da lógica, gramática e retórica, estudado como se fossem blocos meio que separados, e a própria poética estava por fora disso, é estudado como um apêndice desses ensinamentos, né? Então, essa era a forma certa de que Aristóteles estavam querendo passar, segundo a nossa fonte. Tá? Então, a escala de credibilidade humana, como diferenciamos a validade da nossa percepção? Então, nós temos o discurso poético, o objetivo é o possível, né? A ação mental aqui é a imaginação e a presunção, eu acho, né, você vai imaginando tudo, aquilo ainda é um embrionário de uma ideia, né? E o alvo, criar a imagem a partir dos sentidos, ok? Aí a evolução natural para isso é o discurso retórico, é uma conversa que você tem às vezes para você mesmo, né? Que é o verossímil, pitanos, aqui uma palavra grega. Então, a ação mental aqui é a vontade, crença firme, eu acredito, né, que é isso, eu acho que é isso, eu penso que é isso, né, tudo isso é a sua verbalização dessas imagens, né, que você teve aqui das suas ideias internas. E o alvo do discurso retórico é gerar decisões, persuasão a partir do que é familiar. Aí, finalmente, você tem aqui o discurso dialético. O objetivo do discurso dialético é o provável,
Será que isso é provável? Será que isso aí tem sentido, né? Essas ideias todas. A ação mental da dialética prova e a tentativa, né? Eirástica aqui, né? Que é a prova e a tentativa. Você vai pôr à prova as suas ideias, vai testar as suas ideias, vai fazer um teste para ver se elas passam, né? E o alvo da dialética é submeter as crenças à objeção e ao diálogo. Então você vai submeter essas crenças a objeções, a objeção e diálogo. Vai colocar, ver se essas crenças têm sentido, né? Com outras ideias que estão ali, com objeções, com diálogos e tudo, para ver se essas crenças se mantêm ou se elas são destruídas. Tá? Se elas forem destruídas, ela vai voltar de novo para a poética, lá para sua cabeça, para você analisar de novo. Caso ela passe, ela ganhe na argumentação, as suas crenças foram fortalecidas, aí ela vira o discurso analítico verdadeiro, né? A razão, demonstração exata que produz o alvo dela é produzir premissas cientificamente válidas aqui, né? Do subjetivo ao objetivo. Então, essa é a linha natural que a gente faz quando a gente tem uma ideia até a verdade disso, né? A solidificação dessa crença na gente. E isso acontece de forma pessoal e também aconteceu de forma geral, assim, né? Dentro de uma estrutura do inconsciente coletivo ao longo da história, pelo menos a história ocidental da humanidade. Aqui tudo eu já falei, para dar uma reforçada na poética, o chão da realidade. É bom que essas imagens elas servem como símbolos do que a gente quer passar, né? Então você tem aqui os dados sensoriais caóticos do mundo físico. Aí a gente absorve informação do mundo físico através dos sensoriais, vai pegando ideias, vai pegando, observando o mundo e vai entendendo, isso vai chegando nos seus dados ali, né? São como as raízes da árvore que é muito semelhante, inclusive, ao nosso sistema nervoso, onde ele se ramifica para captar as informações do mundo. Tudo isso é a poética que está sendo captada e que ele vai justamente para onde? Para o tronco aqui encefálico, né? Todas as informações que você pega do mundo através dos sentidos vai para o seu tronco encefálico, né? Lá no encéfalo. E lá ele é feito a decodificação disso aí. Vai passar pelos seus filtros que eu já falei no começo, né? Então aqui a fantasia, a imaginação, a poética traduz as sensações em símbolos e imagens. Essas sensações todas que vai lá para o seu tronco encefálico, ela vai estar diretamente ligado no seu inconsciente. As informações primeiro chegam no seu inconsciente, para depois ir para o seu consciente. E nessa parte do inconsciente, o inconsciente ele não é linguístico, ele é imagético. Então, quando ele chega aqui, isso vai criar imaginação, poesias, tudo mais, traduzir sensações, símbolos em imagens, né? Todas essas sensações e símbolos é traduzidos em imagem nessa área. E só depois é que toda essa estrutura que você passou pelos seus filtros todos, que nós já falamos, é que vai para o seu neocórtex, que é essa parte da ramificação, a parte de cima do cérebro. E aí ela vai passar pela lógica e pela ciência, o raciocínio abstrato da informação. O seu raciocínio abstrato vai dar uma linguagem, né, e uma lógica para aquela informação que está em estado ainda de símbolos e de imagens que chegou para você. Então a poética capta o possível, sem a tradução simbólica inicial feita pelas nossas fantasias. A inteligência abstrata não tem matéria-prima, imagem retidas para operar os raciocínios, entendeu? Então, a inteligência abstrata, que está o lobo frontal, que é a nossa parte analítica, racional, lúcida, ela não tem a capacidade de símbolos, né? Essa vem de dentro da sua estrutura. Então, ela tem que chegar pronta lá para aí sim sofrer esse processo de lógica. Então, há uma interação do conhecimento humano da poética, sustentando a lógica. Não é possível você chegar em nada lógico sem você ter a poética, que é um exemplo disso. Exemplo famoso é que o próprio Einstein dava. Ele disse que antes dele chegar na teoria dele, da relatividade, do E é igual a mc ao quadrado, a famosa teoria dele, ele estava
estudando muito, uma hora que ele chegou, estava estressado, porque ele estava ali naquela matemática, naquelas contas, ele não chegava a lugar nenhum, porque ele já estava sobrecarregado, o neocórtex dele já estava cansado, sobrecarregado de informação, ele decidiu descansar. E aí ele foi deitar, né? E aí durante o sono, daquele cochilo que ele tirou, ele relaxou a parte do neocórtex, ele adormeceu, ficou só o inconsciente ativado, e esse inconsciente, com todas aquelas informações que ele já tinha captado, que ficou fermentando no inconsciente dele, criou imagens e símbolos, e ele sonhou que ele navegava, que ele surfava por uma onda de luz. E aquele símbolo que apareceu ali, quando ele despertou, foi para o consciente dele, ele lembrou daquele sonho, e a partir daquela matéria-prima é que ele conseguiu decodificar e transformar aquele símbolo em algo lógico, e a partir daquilo lá ele teve os insights aonde ele criou o E é igual a MC ao quadrado e toda aquela teoria. Então você vê como isso é forte, como realmente é verdadeiro, né? Essa estrutura, e como você não pode separar a poética, essa parte simbólica e magética, do racional. Elas não são separadas. A estrutura de visão de mundo entre o mundo mágico que a gente vê e hoje o mundo lógico, a gente tem a impressão de que o mundo lógico, científico, ele é melhor, ele é superior ao mundo mágico, ao mundo poético da fantasia, é uma besteira, porque não se pode construir, chegar na lógica sem as fundações estabelecidas pela fantasia, pela imaginação, pela poética. Bom, então essa é a estrutura que se forma. Então, o salto para a psicologia, o mapa não é território, voltando àquela informação do mapa não é território, a gente já falou sobre isso, mas agora que eu estou retomando, isso vai fazendo muito mais sentido. Pelo menos a minha intenção é essa. E quando a gente retoma esse conteúdo que a gente viu lá em cima, as coisas se encaixem de uma forma melhor, tá? Então, o mapa não é território, a gente tem um território, a realidade objetiva, e o mapa, a representação interna. Agora faz muito sentido, né? O exemplo do Waze que eu falei mais acima, né? Que você vê o mapa lá e de repente quando você vai traçar o percurso, talvez não seja tão legal assim, né? Ou pode ser positivo, às vezes você vai fazer uma viagem e o mapa é totalmente sem graça se você olhar no Waze da vida. Mas quando você está num caminho bonito, fazendo uma viagem, alguma coisa assim, o caminho é muito mais agradável também, né? Então, axioma central da programação neurolinguística, nós não reagimos à realidade objetiva, né? Que é essa realidade verdadeira que está no mundo lá fora. A gente não reage a ela, tá? Reagimos exclusivamente ao nosso modelo interno do mundo, que é o mapa. Se o mapa diverge muito do território, ele falha como guia de comportamento. Então, a gente reage mesmo pelo que a gente acha do mundo e não como o mundo é, tá? Eu reajo através do que eu acho sobre você e não de você de fato, né? E agora, se eu tenho um baixo conhecimento de mim mesmo, um baixo conhecimento dessas estruturas cognitivas que montam o nosso entendimento do mundo, se eu não conheço muito sobre isso, eu posso cair nesse negócio de diferir muito o meu mapa do território em si. Pode ficar tão diferente que eu faço uma distorção absurda e entendo completamente distorcido a realidade. Agora, quanto mais conhecimento eu adquirir, mais eu consigo me aproximar o meu mapa do mundo, ou seja, mais meu entendimento sobre a realidade, de fato, vai se aproximar da realidade de verdade, né? Eu consigo chegar mais próximo disso. Para chegar próximo, você tem que desenvolver o autoconhecimento. Que parabéns é o que você está fazendo aqui nessa aula, por exemplo. Então, a codificação do território, sistema representativo, VACOG, que são os nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, sinestésico, aqui está com um K, poderia ser um C, né? Olfativo e gustativo, tá? São 5 sentidos, a gente falou sobre isso, que capta toda a estrutura, né, da realidade, percebe a realidade, né? Recebemos o mundo exclusivamente por esses 5 canais, nossa mente transforma essas frequências físicas em uma leitura direta, individualizada, é a primeira tradução da realidade. Só dizer que esses são os 5 sentidos principais, não são os únicos, nós temos mais sentidos, mas esses são os principais sentidos responsáveis por captação do mundo exterior. A gente tem outros sentidos que captam sensações internas, inclusive, tá? Mas esses são os principais aqui
que captam as coisas do exterior. Falei sobre isso, não vou repetir muito, né? A gente sabe que a realidade vem trilhões de dados aqui, tá? Os seus sensores de percepção dos seus 5 sentidos, eles captam muita informação e estima-se que chega lá, na substância reticular ascendente, lá no seu tronco encefálico, por volta de 2 milhões de bits por segundo de informação pelos nervos. Essa informação vem absurdamente. Se não houvesse esses filtros de percepção ativados na nossa mente, todos esses 2 milhões de bits de informação ia direto para o seu neocórtex, para o seu consciente, para essa parte lúcida aí que está me escutando. E simplesmente você entraria em colapso mental, né? Explodiria a sua mente de informação, você desmaiaria, você não teria condição de absorver isso. Então, é preciso passar por esses filtros, tá? Então, só que esses filtros, se você não tiver um autoconhecimento e não começar a refinar os seus ciclos, os seus filtros naturais de omissão, distorção e generalização, eles vão ficar tão fortes, a omissão vai ficar tão forte, a distorção tão forte, a generalização tão forte, que vai ter uma diferença muito grande entre o mundo real lá fora e a sua percepção do mundo. Aí você começa a ficar totalmente fora do mundo, né? O entendimento seu fica totalmente doido. Agora, quando você tem um autoconhecimento, você começa a refinar esses filtros, tá? Começa a entender e refinar eles. Aí o seu entendimento da realidade começa a se aproximar com como a realidade realmente é. Vocês podem ver que a gente está vendo os mesmos exemplos, eu estou trazendo os mesmos temas que eu trouxe, mas estou falando de um outro modo, porque isso vai criando insights em você diferente, né? O limite físico da percepção. A neurociência comprova a fronteira do mapa. Cores, sons, sabores, odores não existem no mundo externo. São criações mentais construídas pelo encéfalo a partir da experiência sensorial. Então, esse texto aqui, né, esse trecho de um texto, foi retirado do Dr. Robert Mueller, que ele é da Sociedade Brasileira de Neurociência, é o neurocientista, e ele é brasileiro, né? E dentro de um texto dele bastante interessante tem esse trecho aqui, que eu separei aqui. Então, os nossos órgãos dos sentidos ignoram quase todas as frequências físicas existentes. Não captam a realidade direta, mas apenas aquilo que a nossa arquitetura neural permite. Tá? O que ele está querendo dizer aqui é que, por exemplo, dentro de uma frequência de luz, né, dos nossos olhos, eles captam um fragmento da frequência total de luz. A gente não enxerga muito do espectro de luz, né? Muito do espectro de luz a gente não percebe, a gente percebe só um traço muito pequeno. Então é isso que ele está falando, a nossa arquitetura neural, ela foi projetada para perceber uma porção pequena da realidade maior. Porque é assim que a gente vive no mundo físico aqui, o que a gente precisa saber para sobreviver é esse pedacinho. Mas dentro de um espectro de luz, por exemplo, ou um espectro sonoro também, a gente deixa de ouvir a maior parte do som que existe. A gente deixa de ver as maiores frequências de luz que existem, a gente vê só uma ínfima parte. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que a realidade que a gente percebe é 1% da realidade verdadeira. E mesmo essa percepção de 1% ainda passa por todos aqueles filtros. Então, se você parar para pensar nisso, o quanto nós sabemos sobre a realidade de fato? Praticamente nada. E aquilo que a gente sabe está fadado a distorções. A escala do processamento de informação. Os 8 passos físicos e mentais da construção do mundo. Então, você tem aqui os 3 primeiros, aqui, o processo bioquímico, né? Desse entendimento do mundo. Então, você tem aqui o estímulo sensorial, né, que é a absorção externa, os seus sentidos vai captar, o impulso nervoso, a tradução física, aqueles estímulos captados, eles vão virar um impulso nervoso, eles vão ser transformados em uma corrente elétrica que vai percorrer pelos seus nervos, subir pela sua coluna vertebral e chegar lá na substância reticular ascendente. Ela já é uma transformação de algo que foi captado e transformado em outra coisa, em energia que vai para lá, com essa informação. Tá? E aí, o sistema nervoso central, a condução do encéfalo, que vai levar até o encéfalo. Então, aqui, só no sistema biológico já houve transformação. Tá? E aqui é um sistema biológico, já houve transformação do que você
captou. Aí ele vai passar por os outros filtros aqui do processo psicológico, né? Quando ele chega lá, ele vai ter as sensações, percepções, cognição, tudo isso. O cérebro cria a resposta primária, vai criar sensações. Essas sensações vai criar percepções. Seleção e organização de filtros, vai criar todos aqueles sistemas de filtros, de omissões, generalizações, distorções, e vai criar um mundo simbólico aqui, porque as sensações criam o símbolo, tá? Aí a cognição, a atribuição de conhecimentos e significados. Aqui, depois que ela passou pelos seus filtros de distorção, generalização, ela passa por um outro filtro psicológico que a gente tem, que é as nossas crenças e valores. Porque se for contra as suas crenças, você cria um bloqueio psicológico daquilo. Então, as suas crenças, como você vê o mundo, como você acredita que as coisas são, distorce a informação também. Tá? E aí você tem um estado interno, emoções geradas pelo significado daquilo. Tudo isso gera uma emoção em você. Tá? E tanto as sensações, a percepção, a cognição, tudo isso vai gerar uma emoção que gera pelo significado. Só depois de tudo isso aqui, ela vai ter uma ação física do tom da sua voz, das palavras, que é o comportamento. Aqui é que ele vai para o consciente seu. Aqui ele vai para o neocórtex, que é essa parte que nós estamos conscientes raciocinando. Olha quanta transformação aconteceu para essa informação chegar para você. Aí eu te pergunto, você realmente sabe o que é realidade? Nós sabemos mesmo o que é realidade? Não, a gente vive uma realidade criada dentro do nosso cérebro, através desses milhares de filtros aqui que eu estou mostrando. Então, a realidade é criada por nós, não lá fora. Ok? Então é o cubo de Saturno que eu tanto falo, que é essa prisão, essa caixa mental. A gente não entende o mundo lá fora, a gente entende o mundo que a gente criou aqui dentro. Se eu transformo esse mundo interno, eu transformo a realidade percebida. Percebida, não a realidade lá externa. Lá externa eu não preciso mudar, eu mudo a realidade percebida. Eu começo a enxergar o mundo com outros olhos. Então o mundo parece mudar para mim, que a minha percepção mudou. Então é esse que é o segredo do cubo de Saturno. A gente está preso nessas percepções sensoriais. E o que a gente pode fazer é melhorar as nossas percepções para mudar o nosso mundo interno. Lá fora não tem como saber como é que é. Tem uma frase de Saulo na Bíblia, Paulo, né? Depois Saulo virou Paulo, que ele fala: agora vejo em partes, mas depois verei face a face. Isso até virou música do Renato Russo, né? Que é uma ideia de que agora ele vê em partes, nós vemos em partes, é a nossa criação mental. E só depois que a gente sair da terceira dimensão, sair do corpo físico, é que a gente vê realmente face a face o mundo com mais sem a prisão cognitiva dos sentidos, né? Sem a prisão dos sentidos e sem a prisão cognitiva. A gente vai compreender melhor. Até lá, o que dá para fazer é ter um conhecimento de si próprio, o autoconhecimento, através desses estudos que estamos fazendo aqui, para que você possa melhorar o seu ambiente interno e o mundo melhorar ao seu redor, porque você está vendo o mundo melhor, entendeu? Então você só cria um mundo melhor se você melhora. A mente não é passiva. O cérebro não é uma câmera registrando o mundo de forma inerte. É um simulador criativo. Então, quando a informação chega na mente, no nosso cérebro, que ela já chega ali modificada, né? A mente ainda transforma ela. Ela não é igual, fica só captando e o que eu estou vendo na realidade é como é de fato. Não. Ela transforma, ela cria a realidade. Somos criadores da realidade dessa forma. Então, o feedback avançado. Nossos sistemas receptores alcançaram o mundo ativamente, ajustando-se de acordo com as expectativas do nosso modelo atual. Tá? Ciclo de autoconfirmação. Se generalizarmos que algo é hostil, nossos filtros neurológicos apagarão, né? Omissão. Evidências do contrário para validar a experiência. Aqui é aquele fenômeno de viés que a gente fala, né? Que você quer procurar alguma coisa para validar a sua crença. Tudo aquilo que não valida a sua crença, você omite, né? Você é modo de dizer, não é você aí, né? Você é modo de falar. Você omite.
tá? Porque se não valida a sua crença, se é contra a sua crença, você entra num estado de dissonância cognitiva. E aí você omite aquela informação, ou você quer só o viés, você olha para aquilo e fala, ah, não é isso mesmo, olha, disse que era isso, você fica procurando coisas que alimentam a sua crença, tá? Então, essas coisas acontecem com frequência, principalmente se você não desenvolve o autoconhecimento. Quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você fica mais flexível neurologicamente. Quando chega uma crença que é oposta ao que você acredita, os seus sistemas de omissões geralmente vão trabalhar com menos eficiência, não vai apagar tanta informação, você vai relevar aquilo, vai entender aquilo, e aquilo pode causar uma transformação, assim você muda paradigmas. A pirâmide do alinhamento neurológico, então como eu falei aqui, a gente tem aqui nessa parte, ó, crenças e valores, tá? E é essa parte de crenças e valores que é uma das coisas que vão dar significado para aquela experiência que você está recebendo. As crenças e valores, elas ditam as suas capacidades, você vai se capacitar, vai aprender coisas de acordo com o que você acredita, tá? Por sua vez, as crenças e valores também ditam seus comportamentos, você age de acordo com o que você acredita, e o ambiente é tudo aquilo que te cerca, né? Onde e quando, os limites aqui, todos também. Então, esse é a nível neurológico, tem os níveis acima de identidade, de conexão, né? Mas como essa aula não é de níveis neurológicos, eu só trouxe isso aqui para mostrar que essa parte, principalmente de crenças e valores, influencia diretamente na sua percepção do mundo. Tá? Mudanças duradouras na realidade de um indivíduo só ocorrem quando a linguagem e o discurso atuam nos níveis superiores, crenças e identidades, alterando a forma como os filtros inferiores processam o mundo. Quando alguém faz uma mudança de crenças, toda essa estrutura abaixo dela muda. A capacidade, ou seja, aqueles interesses e aprendizados dela vão mudar. O comportamento que ela tem vai mudar. E o ambiente vai mudar. O que é o ambiente? Não só os locais que você frequenta vão mudar, mas as pessoas que você conhece, você vai acabar conhecendo outras pessoas, vai se afastando, vai tendo menos amigos, entende? Você vai mudando também tudo isso. Então, tem toda uma estrutura que vai mudar a sua vida a partir de mudanças de crenças e valores. Okay? E aí, por isso que existe uma proteção cognitiva aqui, né? Você não muda crenças tão facilmente, porque se você mudar a sua crença facilmente, toda hora você vai ter que mudar os seus comportamentos e o ambiente. Então existe um certo bloqueio aqui. E quanto menos conhecimento você tem sobre si mesmo, mais difícil é mudar essas partes. Basicamente, você vai viver a vida inteira com as suas mesmas crenças e nunca vai evoluir. Quando você tem autoconhecimento, você vai começando a quebrar paradigmas. Algumas crenças que te fazem mal, que te fazem regredir, elas podem ser revistas para colocar crenças que te fazem crescer, que te fazem evoluir. Né? E aí as crenças que já te auxiliam, você mantém. Então, tudo isso é um processo que a gente aprende, inclusive, que faz parte do meu curso aqui, onde você está vendo aqui, tem o QR Code, caso você queira entrar, já que você ainda não participa, que é o Código da Arquitetura, como despertar da matrix mental, tá? Onde eu ensino como a gente vai descobrir, identificar, ver crenças, valores, como a gente muda essa estrutura para a gente colocar crenças e valores que façam a gente enxergar o mundo de uma forma positiva para a gente evoluir, crescer e tirar o melhor de nós mesmos, tá? Então, o fio condutor da cognição, 4 perspectivas, uma única arquitetura humana. Então, aqui, né, o hardware, a biologia, capta estímulos restritos e geram impulsos nervosos físicos a partir do ambiente, né, todos os seus sentidos. Vai passar pelos seus softwares aqui, que nós falamos. A interface aqui, a filosofia. Aristóteles traduz o mapa em imagem poética alheia. Então, toda essa parte do Aristóteles, ela se encaixa perfeitamente nesses filtros, né? Como a nossa mente faz para aprender e descobrir, saindo da poética para finalmente chegar à lógica, tá? O manual de uso, a educação, o Trivium, né? E também o Quadrivium, aqui eu estou falando só do Trivium, mas o Quadrivium também faz parte de tudo isso, né? Ensina a articulação e dominar esse processo, a lógica, a gramática, a retórica, para não ser vítima da própria mente, tá?
O domínio da própria realidade. A verdade não é nos dada diretamente pelo mundo. Ela é garimpada através das limitações do nosso sistema nervoso, editada pelos nossos filtros psicológicos e, por fim, estruturada pela nossa capacidade de discurso. Dominar as artes da palavra e da mente não é apenas um exercício acadêmico, é o ato contínuo de tomar as rédeas da própria construção do mundo, tá? Esse mundo interno, é a construção do seu mundo interno. Então, aqui, a estrutura pela nossa capacidade de discurso, o estudo dos discursos de Aristóteles, né? Toda essa poética, toda essa parte de gramática, tudo isso é fundamental para que a gente tenha capacidade de discurso, para que a gente tenha vocabulário, porque nós, como seres linguísticos, quanto mais vocabulário rico você tiver, mais você consegue transformar com eficiência e sem distorção aqueles símbolos que brotam do seu inconsciente para o seu consciente, transformando aquilo em palavras. Quanto menos é o seu vocabulário, quanto mais você é ignorante, mais difícil esse processo. Mais você fica apenas no mundo mágico e não consegue trazer aquela informação, que é uma informação que está ali como sem forma, como simbólica, em algo lógico. Tá? Então você não consegue fazer isso porque falta para você justamente a capacidade de discurso, a capacidade, o estudo de ter gramática boa. Não é só de escrever que eu estou falando, é de formular frases, de entendimento do mundo, de você conseguir, como nós somos seres linguísticos, eu preciso ter uma capacidade linguística para conseguir transformar com eficiência o mundo simbólico em palavras e explicar isso e chegar na verdade ali, né, da informação. Mas eu preciso de estudar, senão diminui a inteligência. E já existem vários tem artigos publicados sobre isso, pesquisas sobre isso, de que quando você diminui o vocabulário de uma população, essa população emburrece. Né? E agora você já sabe o porquê disso. Então, esse aqui foi os slides, foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui. Apesar de termos resumido o sistema aqui, mesmo assim a aula ficou grande, mas é porque o assunto é complexo, envolveu história, desde a filosofia antiga, passando pela Idade Média, estudando trivium, quadrivium, né? A gente pode aprofundar isso mais ainda, sempre dá para aprofundar, esse conhecimento não tem fim. Então, a minha ideia aqui era realmente trazer todas essas estruturas para vocês. Eu espero que eu tenha colaborado de forma positiva. Deixa nos comentários aqui o que você achou, ou se tiver dúvidas, se tiver ao meu alcance, eu respondo. Eu não sei tudo, obviamente, não, ninguém sabe, né? Mas seria um prazer, sim, ter vocês participando aqui e falando do que vocês acharam da aula, do que vocês acharam desse assunto todo, tá? E, como eu falei, caso você não faça parte aqui do meu treinamento, eu sugiro que faça o treinamento, onde a gente vai realmente fazer um treinamento para que você consiga mudar crenças e valores ali e consiga evoluir, entender o mundo de uma forma muito melhor, porque o despertar vem de dentro, o entendimento que você precisa ter é de dentro, é a partir de dentro que você consegue entender o mundo lá fora, porque a percepção interna é o que faz o seu mapa chegar mais próximo do território, tá? E também, se você não faz parte lá do meu grupo, a Ordem dos Arquitetos, onde eu tenho um grupo dentro do Hotmart, tá? Onde eu posto vídeos ali, né? Com frequência também de temas bastante interessantes. Alguns temas eu nem posso trazer no YouTube, então eu trago dentro do grupo. Essa aula também está sendo colocada no grupo agora, e também eu vou colocar no YouTube, tá? Mas tem muito material lá que está exclusivamente para os grupos lá, bom? Então, era isso. Está convidado a participar da Ordem dos Arquitetos, tá? Tem um preço simbólico mensal, só para manutenção mesmo da ordem ali, e eu vou sempre colocando cada vez mais conhecimentos lá, com o passar do tempo, né? Sempre vou postando vídeo, toda semana eu estou postando vídeo lá, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Parabéns por estarem aqui adquirindo esse tipo de conteúdo. São poucas pessoas que se interessam por isso, então vocês são pessoas
privilegiadas por estarem absorvendo esse tipo de conhecimento, e eu, sem dúvida, também sou privilegiado por ter vocês aqui comigo, me dando apoio, né? Sempre ali aumentando a nossa egrégora. Com certeza, pode ter certeza que eu sinto bastante alegria e gratidão por cada um de vocês aqui. Bom, grande abraço, até mais.